A área de mídia terá um papel cada vez mais importante dentro da indústria de comunicação. E para a gente falar um pouco mais sobre as transformações e oportunidades que a área oferece, a gente bate um papo com a Andréa Hirata, que é a vice-presidente de mídia da agência Léo Burnett Tailor-Made. Tudo bom, Andréa? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, por me receber aqui. Sempre bom bater um papo com você. Andréa, como é que você analisa as transformações da área de mídia? Tá mais divertido, né? Com certeza. Você imagina, se a gente tivesse que fazer sempre a mesma coisa, ia ficar muito boring. Então, brincadeiras à parte, tá muito desafiador. Eu acho que o profissional de mídia precisa ter outros skills hoje, além do que a gente entendia como um profissional de mídia. Então, a gente precisa mergulhar muito mais no negócio, até em outras disciplinas. Então, tem profissionais que fazem curso de estatística, outros de linguagem de programação. Então, isso tudo ampliou muito o que era o antigo departamento de mídia. Então, hoje na Léo a gente dá muito valor a isso. E, Andréa, a mídia deixou de ser a última parte de uma campanha, né? Hoje ela está totalmente mais integrada à agência, certo? Certo. Já faz um tempo, né, que a gente está totalmente integrado em todas as etapas. Então, dependendo do projeto, a gente chega a fazer dupla com os criativos. Isso é fundamental. A gente já percebeu um ganho muito grande quando a gente junta a mídia e a criação e um parceiro, um veículo de fora, para trabalhar as ideias juntos, né? Então, o que antigamente era aquela coisa, a mídia levava olha, a criação, agora tem isso aqui, dá para fazer isso. Só comunicar isso aqui, né? Lançar esse formato aqui, olha que legal a criação, né? Não dá mais certo. Então, a gente junta todo mundo numa sala e trabalha a ideia junto, e a criação aprendendo mídia. Eu falo muito isso para os criativos lá na agência. Eu falo, vocês têm que aprender mídia, vocês têm que entender o que está acontecendo, como a gente pensa aqui, porque vocês têm que construir um storytelling a partir do que a gente imagina aqui também como estratégia. Então a gente sente uma diferença enorme quando a gente junta essas partes e faz a estratégia junto e constrói a ideia juntos. E, Andréa, agora aquela pergunta de $1 milhão. Como é que a gente faz para realizar uma campanha de mídia eficaz? Existe uma fórmula? Então, olha só que desafio. Ao mesmo tempo que a gente investe muito em conhecer cada vez mais o consumidor e a jornada desse consumidor, e você descobre que ele está muito pulverizado, né? A gente estava falando sobre isso agora, né? A gente não consegue prestar atenção e você muda o seu foco muito rápido. Então, isso é um desafio muito grande, mas acho que o maior desafio está no que você vai priorizar. Porque se você tentar cobrir todos os pontos da jornada, você corre o risco de fazer tudo mal feito, a não ser que você tenha uma verba muito grande. Então, como priorizar, né? Quais são os meios ou os veículos que a gente vai conseguir atingir um número maior de pessoas com a maior rentabilidade? Então, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um cuidado, olhando não só para a jornada, mas transformar o investimento do cliente e potencializar essa verba dele. E a inteligência artificial e todas as novas tecnologias, elas ajudam a mídia nesse processo? Olha, você sabe que chegou um momento que a gente começou a explodir o Excel, de tanto cruzamento de informações que a gente tinha. A gente transformou a área de pesquisa de mídia numa área de inteligência de mercado. E a gente sempre cruzou as variáveis do cliente com as informações que a gente tem. Então, um exemplo básico, um monitor com um emplacamento, por exemplo, quando a gente fala de um cliente como a Fiat. E isso, a gente não tinha agilidade e a gente tinha planilhas gigantescas. Eu estou te contando isso em primeiríssima mão. Bacana. A gente começou desde o ano passado a desenvolver um projeto na agência e a gente buscou startups para nos ajudar. E a gente construiu uma base de dados que chegou em 15 teras de informação. Uau! É muito grande mesmo. A gente construiu essa base com um histórico de monitor, de informações do cliente, de IPC. E a gente plugou uma outra startup que ajuda a gente a fazer esses cruzamentos e ter a leitura com mais agilidade, com mais eficiência, né? Porque o erro humano ali, ele é quase zero quando você coloca os algoritmos para trabalhar a seu favor. Isso foi um trabalho de 8 meses, então um projeto que a gente começou achando que a gente ia construir essa
base em 4 meses, ela já dobrou de tempo, ou 8 meses, porque a gente teve que aprender linguagem, a gente teve que transformar essa base de dados de um jeito em que a gente poderia aplicar um algoritmo e conseguir extrair esses dados da maneira que a gente quisesse. Então, a gente está prestes a lançar essa nova ferramenta e ela vai trazer... Ela já tem nome? Depois te conto, tá? Opa, vem novidade por aí, então. Vem mesmo. Eu acho que assim, a gente avançou numa coisa que é muito além da mídia, como eu estava te falando. Então, é inteligência de dados mesmo, esse data lake, chique, né? Data lake. Sim. Que a gente formatou, vai permitir que a gente tenha as informações com muita agilidade. Então, uma interface como um buscador e a gente consegue cruzar informações para ser muito mais assertivo no investimento para o cliente, para a gente conseguir analisar esse cruzamento de dados que era impossível fazer numa base de Excel comum. E isso permite que a gente inclua dados e faça N cruzamentos a partir dessa base. E o resultado está sendo bem legal, a gente já tem alguns pilotos. Depois conto quando ficar. Que bacana, a gente já está curioso para acompanhar esses processos. E André, o que você enxerga como tendência para essa área? Eu acho que o que a gente já está fazendo é uma tendência, tá? Porque a gente deixa de olhar só para a mídia, mas a gente olha para o negócio com uma profundidade que a gente não conseguia olhar antes. Afinal de contas, o profissional de mídia hoje é um profissional de negócios, né? Ele é. Eu acho que ele sempre foi, na verdade, né? Porque quando você mexe com o investimento do cliente, você está interferindo Sim. totalmente no negócio dele. Mas hoje a gente precisa ter profundidade nas variáveis que os clientes têm também para a gente conseguir ser mais assertivo. E o que a gente quer com essa ferramenta é chegar naquela pergunta de $1 milhão. Quanto que eu preciso investir para vender X? Então, a gente capacita com outras coisas, então, desde curso de Power BI, de programação e de linguagem, a gente está transformando a área desse jeito. Mas além dessa ferramenta que vocês estão elaborando hoje, existe alguma outra tendência que você observa no mercado? Um pouquinho de cada coisa que a gente falou. Então, da mídia interferindo em outras etapas do processo, né? Eu acho que isso é uma tendência assim, volta faz tempo. Sim. Eu não sei se ainda tem agências que não trabalham assim, mas... não dá mais para não trabalhar desse jeito, não deixa de ser. Então, a inteligência de dados também, eu acho que é isso. Andréia, super obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço. A gente vai continuar de olho nas novidades da mídia da Léo Burnier Tailor Made e você continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark. Afinal, aqui a gente tem história.